pincéis que você precisa ter aí, e eu tenho alguns, porque eu já pinto há muito tempo e tenho uma variedade, mas você não precisa ter todos os pincéis que eu tenho. Ó, vou mostrar aqui. Esse é um jogo de pincel, tá vendo? Ó, são 6 pincéis desse maior, esse redondinho maior, e são 3, 4, 7 desse aqui com redondinho, com mais cerdas e menos cerdas, tá? Para que nós usamos esse aqui? Esse aqui para áreas maiores. Ah, vou passar, deixa eu pegar o vermelhinho. Vou passar aqui a coloração na bochechinha do bebê. Eu vou usar um pincel que carrega um pouco mais de tinta para eu colocar aqui na bochechinha do bebê, que é um lugar onde eu vou colocar ali uma tinta numa quantidade que depois eu vou precisar trabalhar nela. Então, eu uso os pincéis redondos para essas áreas aonde eu quero colocar, carregar um pouquinho mais de tinta no pincel, né? Às vezes também para depositar, deixa eu pegar uma esponjinha aqui, para depositar na esponja. Ver se eu tenho uma esponjinha, tem nem uma esponjinha aqui texturizada. Quando eu vou fazer a textura, vou fazer as manchinhas de frio, eu preciso carregar um pouco mais de tinta, porque eu vou passar essa tinta no pincel e vou carimbar ali as manchinhas na pele do bebê. Então, eu preciso de um pincel que me carregue um pouquinho mais de tinta, né? Se eu pego um desse aqui, eu carrego zero tinta, eu vou ficar um tempão tentando colocar a tinta ali na minha esponjinha para fazer aquele trabalho. Então, uso esses aqui. E também para áreas maiores, né? Para passar a tinta lá na sola do pé, quando é um bebê maior, né? Se for um bebê menor, eu uso um com um pouco menos de cerdas, eu uso um rolicinho também com poucas cerdas. E aí, nesse mesmo jogo, eu tenho esses rolicinhos menores, ó. Eu vou colocar minha mão aqui para vocês enxergarem a quantidade de cerdas, tá? Para ver um papel branco, talvez. Um papel branco, talvez. Melhor, né? Dá para ver. Então, com menos cerdas, eu vou pintar. Vou fazer em mim. Vou pintar vincos, né? Dobrinhas, profundidades, esses lugares que eu preciso acessar lá no fundo da pintura, eu preciso acessar pequenas áreas, áreas onde eu vou fazer pequenos detalhes. Então, eu preciso desse pincel mais rolicinho, com a pontinha fina, mas que carrega uma quantidade X de tintas. Eu tenho menores, menor, com menos pelinhos, rolicinho também, com menos pelinhos. Aonde que eu vou usar? Naqueles detalhezinhos delicadíssimos que tem aqui nos dedinhos, aqui bem na dobrinha das falanges, tem todos esses vincozinhos aqui, né? Quando eu quiser fazer uma marcaçãozinha, às vezes tem aqueles furinhos aqui, às vezes vou fazer aqui o recortezinho aqui em volta do nariz, vou fazer pequenos detalhes, né? Coisas pequenas. Então, eu vou usar pincéis com menos cerdas e que sejam assim, rolicinhos como esse, ó. Vendo os grandes, vocês vão entender o formato dos pequenos. É o mesmo formato, uns com mais pelos, outros com muito menos pelos. Percebem que eles continuam coloridinhos? Porque eu gosto dos de cerdas brancas, porque assim eu tenho um certo controle aqui de que cor eu uso para cada pincel, né? Então, nós usamos esses pincéis para essas áreas, né? Nas bochechas, os maiores, nas bochechas, na palma da mão, na sola dos pés, né? Para detalhes um pouco maiores que precisam de mais tinta. E os redondinhos menores, né? Desde os mais grossinhos até os mais fininhos, ó. Tenho mais grossos, tenho mais finos, com mais cerdas, com menos cerdas, para cada um, para o seu lugarzinho de direito ali, né? Os mais finos pegam pouca tinta, então quando eu vou naquele vincozinho, naquela profundidade, ó, tem uma ruguinha, eu vou passar dentro da ruguinha, eu não vou com um pincel com muito pelo, carregando muita tinta, porque eu vou fazer um excesso de tinta aqui e às vezes não vai ficar tão bom, pode até escorrer e manchar o resto da pintura. Então, menos cerdas carrega menos tintas, quanto mais cerdas, um pouquinho mais, quanto mais cerdas, muito mais, né? Então, tem uns maiores que carregam
bem mais, né. Então, usamos também esses mais fininhos, com pouca cerda, para pintar as dentro das orelhinhas, lá nas profundidades da orelhinha. Vou pegar um kit grande aqui, porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Eu pego o grandão, que o grandão dá para ver. Ó, vou passar lá na profundidade, lá dentro, com esses, com menos cerdas, porque eles carregam menos produto e porque eu consigo colocar ele lá e eu consigo fazer essa voltinha, eu consigo fazer os pequenos detalhes dentro da orelha sem espalhar para fora. Se eu coloco um pincel maior aqui, o que vai acontecer? Com a pontinha do pincel, eu até consigo, nesse kit, que é grande, colocar lá dentro. Mas percebe que a cerda esbarra aqui fora? Então, ao invés de pintar só lá, eu já estou borrando aqui fora. Então, pincéis pequenos para áreas pequenas, pincéis médios para outras áreas que tem um pouquinho mais de espaço, e os com menos cerdas para aqueles lugarzinhos bem pequenininhos, mais profundos, mais lá dentro. Para cada etapa, você precisa ali de um refinamento para que o seu trabalho fique realmente caprichado. Lembra da palavra capricho? Capricho na arte reborn é a lei, é a regra, né? É uma regra de ouro, tá? Então, usamos esses menorzinhos para pintar pequenos detalhes, né? O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.